Até 1650, 11 eram os elementos químicos que haviam sido descobertos até então. Entre eles nós tínhamos a prata, o chumbo, o enxofre, o mercúrio, o ferro, o estanho, o cobre, o carbono, o ouro, o arsênio e o antimônio. Sempre que eu vou falar de tabela periódica, meu aluno pergunta: professor, você decorou todos os elementos químicos? E aí eu faço uma questão em cima disso. Precisamos decorar? Ou a tabela periódica ela foi feita para consultar? Bom, meu aluno, bom, minha aluna, aqui é o professor Josemar Ferreira e eu convido você para uma aula de Química, hoje sobre o assunto tabela periódica. Até 1650, eram conhecidos apenas 11 elementos químicos, como eu falei na introdução. Prata, chumbo, enxofre, mercúrio, ferro e dentre outros. Já no início do século XIX, esse número meio que ele triplicou. E aí ele fez com que os químicos buscassem formas de organizar esses elementos, levando em consideração as suas características e as suas propriedades, criando dessa maneira classificações e tabelas que pudessem facilitar a utilização das informações que até então eles sabiam. Registros históricos dizem que o primeiro cara que tentou fazer isso foi um químico alemão, em 1829, chamado Durkheim. Ele vai pegar os elementos químicos, ele vai dividir esses elementos em grupos de 3. E aí ele vai colocar nesses 3 grupos os que têm as propriedades semelhantes. E aí ele organizou o que pode ser considerado aí a primeira classificação científica dos elementos. E aí ele vai chamar isso de as tríades. Em 1862, já eram conhecidos aí aproximadamente 60 elementos químicos. E aí, na França, vai surgir um geólogo chamado Champcoutois, e ele já vai observar a periodicidade desses elementos químicos. E aí ele vai desenvolver um parafuso chamado parafuso telúrico, que era uma estrutura de forma espiralada ao redor de um cilindro. E aí na qual ele dispunha nas linhas horizontais os elementos químicos de acordo com as suas características. Porém, esse modelo de Champcoutois, ele conseguiu agregar ali apenas os 40 primeiros elementos químicos, deixando aí de fora então os outros 20 que eram conhecidos. Logo depois, em 1866, um músico e cientista britânico, o John Newland, ele vai tentar resolver esse problema. Então ele vai propor uma maneira de organizar as coisas conforme as notas musicais, conforme a escala musical. Então ele vai propor 7 grupos, organizar uma tabela em 7 grupos, colocando isso tudo em ordem crescente da massa atômica, de modo que a ordem fique mais ou menos assim. As semelhanças químicas do primeiro elemento vai bater com o 8º, e aí vai bater com a do 15º, e assim por diante, como acontece com as notas musicais. E aí essa classificação vai receber o nome de Lei das Oitavas. Por ter uma comparação com a música, a química não aceitou muito isso, e aí essa teoria foi muito ridicularizada na época. Porém, mais tarde, vão perceber que a Lei das Oitavas ela foi importante para a classificação dos elementos, porque ela realmente mostrava que havia uma periodicidade entre as propriedades químicas dos elementos ali. Enquanto isso, lá na Alemanha, em 1869, Julius Meyer, um químico e um médico, ele mostrava que, através de gráficos, que as propriedades físicas do elemento, como o ponto de fusão, como a densidade, variavam de acordo com a massa atômica dos elementos. E aí um pouquinho mais tarde, um químico russo, um dos mais famosos aí, vocês vão ouvir muito falar dele, Dmitry Mendeleev, ele vai pegar esse gancho da massa atômica e ele vai organizar os elementos em ordem crescente da massa atômica. Ou seja, ele vai pegar o valor dessa massa atômica e vai colocar em ordem do menor para o maior. Portanto, conta-se as fofocas históricas que quando ele estava organizando isso, ele fazia num papel, colocava na parede lá massa atômica 1 e aí não tinha massa atômica 2. Então ele deixava aquele espaço vago e colocava do outro lado a massa atômica 3.
E aí essa lacuna que existia, ele dizia que ia ser preenchida futuramente com os elementos que ainda iriam ser descobertos. E acertadamente era o que acontecia. Quando o elemento era descoberto, meio que se encaixava naquele espaço vago. E aí, a partir daí, então, ele vai determinar que os elementos químicos para essa organização, as propriedades físicas e químicas desses elementos são dependentes da sua massa atômica. E aí, então, a partir daí, ele vai organizar essa tabela em linhas e em colunas. E aí, na coluninha, vão ficar os elementos que têm semelhanças, na linha, né, vão ficar os elementos que têm semelhanças, e na coluna, os elementos que até então vão pertencer à mesma família. A gente vai falar daqui a pouquinho. Porém, em 1913, Henry Moseley, ele vai perceber que essas propriedades de um elemento químico não dependiam da massa atômica como pregava o Mendeleev. Ele vai dizer que essas propriedades dependiam do número de prótons, tá? Que estão ali no núcleo, o número atômico, que a gente conheceu pela sigla Z. E assim, ele vai corrigir as poucas falhas que existiam na tabela do Mendeleev. Então ele vai organizar a tabela de acordo com o número atômico. E aí dessa maneira a gente chega na tabela periódica que nós temos hoje, a tabela periódica atual. A tabela periódica é uma das criações mais importantes da química, porque os elementos estão organizados de uma forma bem clara. E assim, conhecendo apenas a posição desse elemento na tabela, eu consigo observar e entender várias propriedades que ele tem, independente de que elemento que seja. Olhando a estrutura da tabela, a gente vai notar que ela é muito simples. Os elementos estão distribuídos em linhas horizontais e em linhas verticais. Linhas horizontais, um elemento do ladinho do outro. Linhas verticais, né? Coluna, um elemento embaixo do outro. E aí a gente vai começar a entender agora o que significa essa linha horizontal e essa coluna. Nessa linha horizontal, a gente chama ela de períodos. E você vai observar que a tabela ela tem 7 linhas horizontais, ou seja, 7 períodos. Nesses períodos estão indicados, estão ali lado a lado, os elementos que possuem a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Então, por exemplo, um elemento que está no terceiro período, toda essa fileira, horizontalmente falando, vão possuir aí 3 camadas eletrônicas. Um elemento que está no sexto período, todos eles vão possuir 6 camadas eletrônicas. Já as famílias, elas estão aqui nas colunas, um embaixo do outro. As colunas, elas vão indicar a semelhança que existe entre a quantidade de elétrons na última camada eletrônica. Então nós temos 2 famílias, né? É um total de 18 famílias. Então temos a família A e a família B. A família B fica bem no meio da tabela periódica. E a família A, eu tenho 1A, 2A, e lá na outra ponta começa a partir do 3A e vai até o 8A. E aí quem está na primeira coluna, na família 1A, por exemplo, quer dizer que todos os elementos têm, na última camada eletrônica, um elétron. Quem está lá do outro lado, na família 7A, por exemplo, quer dizer que todo elemento que está nessa coluna 7, na última camada eletrônica de cada um dos elementos, vão existir 7 elétrons. Então é mais ou menos assim que ela está organizada. Eu tenho os períodos, que são as linhas horizontais, que determinam a quantidade de camadas eletrônicas. E as colunas, que são as linhas verticais, que vão determinar a quantidade de elétrons na última camada. Quem está na família 2A, quer dizer que todos os elementos que estão ali possuem 2 elétrons na sua última camada. Quem está no quinto período, quer dizer que todos os elementos possuem 5 camadas eletrônicas. Os elementos mais representativos da tabela periódica serão estudados aí ao longo da nossa vida no ensino médio, no fundamental também, né? Começa lá no fundamental e vai até o terceiro ano do médio. E aí eles recebem uma maior atenção. Geralmente eles se encontram na família
A da nossa tabela periódica. E aí eu vou tentar dar uma pincelada em nesses mais, entre aspas, mais importantes, para vocês terem noção do que são e por que eles estão encaixados nesses grupos, tá? Na família 1A, no grupo 1, na família 1A, nós temos os metais alcalinos, tá? Exceto o hidrogênio. O hidrogênio não é metal, tá? Eles recebem esse nome porque eles reagem com a água, formando substâncias alcalinas, como os hidróxidos. Os metais alcalinos mais abundantes no nosso planeta são o sódio e o potássio. Né? Quem são eles? Eles possuem baixa densidade, eles são sólidos na temperatura ambiente, são metais que são moles e coloridos, e eles são altamente reativos e são bons condutores de eletricidade. No grupo 2, que antigamente era chamado de família 2A, se encontram os metais alcalinos terrosos. Eles recebem esse nome porque, na sua maioria, eles são encontrados em minerais da terra terroso. E além de eles formarem com muita frequência substâncias básicas, os metais alcalinos formavam substâncias alcalinas, né? E o metal alcalino terroso forma substâncias básicas. Dificilmente ele vai ser encontrado na sua forma pura, ou seja, ele vai estar sempre associado com outros átomos. Lá do outro lado, no grupo 16, que antigamente era a família 6A, nós vamos encontrar os calcogênios. Tá? Dentro desse grupo, existem elementos que são metais e elementos que são ametais. Os elementos metais desse grupo, eles têm a tendência de perder elétrons numa ligação química para ter uma estabilidade eletrônica. Já os elementos que são os ametais, que pertencem a esse grupo 16, eles têm uma tendência aí de ganhar elétrons. Professor, o que é estabilidade? Como assim? Numa ligação química, os átomos têm que alcançar um limite máximo de elétrons. Isso é chamado de estabilidade atômica. Tá? Vocês vão aprender um pouquinho mais para frente. Com exceção do oxigênio, que é um gás, todos os elementos que estão nessa família, em temperatura ambiente, eles são sólidos. Tá? De forma geral, os calcogênios, né, os elementos que são ali naturais, eles formam substâncias com o elemento cobre. Analisando os grupos, a gente chega no grupo 17, antiga família 7A, e lá está localizado os halogênios. Eles recebem esse nome porque eles são formadores de diversos sais inorgânicos. Quando eles se ligam entre si, eles vão apresentar uma forma de substância simples. São átomos que participam tanto de substâncias formadas por ligações covalentes quanto por ligações iônicas. Em virtude de serem ametais, para ele ser estabilizado, eles vão precisar receber no mínimo um elétron. Também por eles serem ametais, eles são capazes de produzir ânions. E aí, por último, nós temos o grupo 18, né? Ou 0, ou a família antiga 8A. Lá estão os gases nobres. Nessa família, eu vou ter os elementos, exceto o hélio, que é o primeiro, eu vou ter os elementos que vão ter, todos eles, 8 elétrons na última camada. Essa é a quantidade máxima de elétrons que um átomo pode receber. O hélio ele se encontra nesse grupo, e ele também se torna um gás nobre, porque ele vai ter apenas uma camada eletrônica, e nessa camada só consegue suportar no máximo 2 elétrons. Esses gases eles dificilmente vão se misturar com outros elementos da tabela periódica para formar novas substâncias. Por isso são chamados de gases nobres, porque eles já estão com as suas camadas eletrônicas completas. Para finalizar, eu vou fazer um breve resumo dessas 3 principais características que os elementos químicos possuem. Tá? Eles podem ser então divididos em três grupos, vamos dizer assim. Os metais, os ametais e os gases nobres. Os metais são aqueles elementos que vão possuir um brilho metálico e eles serão ótimos condutores de eletricidade. Já os ametais, eles vão possuir as características distintas, diferentes. Eles não vão ter esse brilho metálico e dificilmente eles vão conduzir a energia elétrica. Já os gases nobres são aqueles que estão bem estabilizados
e aí dificilmente eles vão se ligar aos outros elementos químicos. O hidrogênio tem uma característica própria e especial. Ele não se enquadra em nenhuma dessas 3 características que eu acabei de falar para vocês. Por isso, às vezes você vai enxergar ele na tabela periódica na família 1A, mas ele não é um metal alcalino, tá? Em outras tabelas, por exemplo, ele vai ficar isolado. Então, o hidrogênio ele tem as suas próprias características. Tudo bem? Bom, meu aluno, bom, minha aluna, essa foi uma pequena introdução sobre a tabela periódica. Eu sei que aqui agora tiveram algumas palavras, né? Ligação covalente, ligação iônica, que vocês ainda não conseguiram, ou alguns de vocês ainda podem não ter noção, mas fiquem tranquilos que nas próximas aulas essas palavras vão ser desmistificadas. Agradeço a sua atenção e aguardo vocês numa próxima aula.